A minha apresentação tem como título, como já referiste, Diogo, Olhares comprometidos à literatura de viagens no estudo da expansão europeia na costa ocidental africana durante os séculos XV e XVI. A minha apresentação, vou começar com um pequeno apanhado sobre os séculos iniciais da expansão europeia e a verdadeira inexistência de fontes de origem africana para fazer o estudo dessa dinâmica histórica. Depois passarei para, digamos assim, o tema principal, que é a literatura de viagens, com uma pequena definição e quais os desafios desse tipo de literatura. Depois passo para os exemplos mais importantes dessa literatura de viagem e apresento algumas conclusões no final. Ora bem, a expansão europeia na costa ocidental africana nos séculos XV e XVI, para o meu projeto de doutoramento, eu assumo que será desde a feitoria de Arguim, digamos, ou a chegada à região de Arguim, na década de 40 de 500, e com a fundação da colónia de São Paulo de Luanda em 1575. Como podem imaginar, pela extensão geográfica de toda esta costa ocidental africana, deu-se uma série de tipos diferentes de encontros, tanto pela diferença temporal a que me reporto, nomeadamente meados do século XV até finais do século XVI, como pelas diferentes comunidades ou entidades políticas encontradas pelos portugueses e demais europeus ao longo desses séculos. Podemos dizer que, reportando-nos unicamente ao início, em que serão os portugueses os primeiros a ter o contacto com as costas africanas, digamos, abaixo do deserto do Saara, tudo começou com o continuar da reconquista medieval. Então, nesse sentido, os portugueses habituados a um tipo de relação com as comunidades muçulmanas vão começar com uma série de razias em que o seu grande objetivo seria sequestrar e pilhar as populações locais. Com o tempo e com a derrota de portugueses e a morte de alguns dos seus representantes principais, rapidamente se chegou à conclusão de que a superioridade portuguesa e europeia não seria assim tão relevante e então tiveram que readequar a sua abordagem. E então temos o caso de rapidamente se deram ordens para que os contactos passassem a ser pacíficos e que se tentassem estabelecer relações comerciais. Essas relações comerciais, com o correr do tempo, evoluíram para relações diplomáticas e uma parte muito importante, não direi relações religiosas, mas pelo menos tentativas de conversão ao catolicismo por parte dos portugueses. Os outros europeus não tiveram esta abordagem, das elites e da população dessas entidades políticas locais. Muito bem, como é que nós podemos estudar toda esta dinâmica? Se compararmos com os séculos posteriores, há uma escassez de fontes em que podemos estudar esta dinâmica. Pior do que isso, e este pior é muito entre aspas, mas é uma grande verdade, não existem fontes de origem africana. Não estou a dar novidade nenhuma, mas as comunidades africanas de que estamos a falar tinham assente na oralidade a transmissão da sua memória histórica e do seu conhecimento passado, digamos assim. E nesse sentido, podemos dizer que, então, a história oral seria uma solução. Isso foi uma ideia muito popular durante os anos 50 e 60, em que muitos historiadores, digamos assim, animados pelas recentes independências de algumas colónias europeias em África, disseram que a história de África, que a África não existia, que a África era uma criação europeia, porque todas as fontes utilizadas para o estudo da sua história estavam baseadas no ponto de vista europeu. E então, como tal, para estudar a África verdadeiramente, teríamos que reequacionar tudo e a partir das tradições orais é que essa história teria que ser feita.
Com o evoluir da historiografia, os especialistas em história oral chegaram rapidamente à conclusão de que a história oral não nos consegue dar dados fidedignos para séculos tão iniciais, digamos assim. E como tal, com o avançar de outras áreas de ciência, como a arqueologia, os estudos linguísticos, estas fontes europeias, afinal, não eram assim tão diferentes do que se efetivamente se veio a descobrir que tinha passado no terreno. É verdade que as fontes europeias é uma visão externa, parcial e superficial, porque os seus autores não tinham conhecimento das sociedades a que estavam a descrever. Mas também é verdade que muitos desses autores estavam muitas vezes dependentes de informantes locais que lhes diziam o que é que se estava a passar. E nesse sentido, embora as fontes sejam de criação europeia, elas contêm uma dimensão africana, porque os autores replicavam aquilo que os seus informantes locais lhes diziam. E então, o grande desafio para um investigador, um historiador, é tentar perceber quais são esses vários discursos presentes nestas fontes de autoria europeia, mas que contêm também uma voz africana. E muitas das vezes, que também é curioso, esses informantes africanos são identificados, ou seja, não é uma voz que esteja intercalada com o discurso europeu. Não, muitas vezes é identificado o informante que diz determinada informação. Por isso, dizermos que estas são fontes unicamente europeias não é verdade. São fontes de autores europeus, mas com voz africana, e é preciso ter noção disso. Então, como tal, não são fontes unicamente europeias. Muito bem, o que é a literatura de viagens? Segundo Fernando Cristóvão, e começo a citar, a literatura de viagens é um subgénero literário que se mantém vivo do século XV ao final do século XIX, cujos textos de caráter compósito entrecruzam literatura com história e antropologia, indo buscar a viagem real ou imaginária por mar, terra e ar, temas, motivos e formas. Fim de citação. Para o historiador Carl Thompson, e que a mim gosto particularmente desta definição de viagem, que para ele é, e começa a citação, é a negociação entre o eu e o outro causada pelo movimento no espaço. Fim de citação. Ou seja, o que é que isto implica? Implica que nós, quando temos um relato de viagem, há uma espécie de jogos de espelhos em que nós vemos o autor a descrever um outro, que ele quer informar o seu público, mas ao mesmo tempo que está a descrever o outro, ele está-se a dar a conhecer a si próprio, porque ele está a descrever o outro baseado no seu referencial cultural. Nesse sentido, toda a literatura de viagem tem uma certa centralidade etnocêntrica, porque somos nós o referencial que temos para descrever tudo aquilo que nós vemos. E porquê é que podemos dizer que é literatura de viagens? Porque tem preocupações estéticas, não é meramente preocupações formais ou de informação, como são de alguns documentos de cariz administrativo legal. Também são obras históricas, porque nestas narrativas utilizam-se informações do passado, para além de que os seus autores querem que estes testemunhos fiquem para a posteridade. A outra dimensão é que as próprias obras são um reflexo do momento da sua produção e publicação. E nisso compreendemos porque é que muitas obras foram publicadas, outras foram esquecidas, outras até foram censuradas. Ou seja, a literatura de viagens dá-nos muita informação para além daquilo que está no seu texto, digamos assim. E temos uma tipologia variada na literatura de viagens. Podem ser relatos, roteiros, descrições, diários, cartas. Há uma variada tipologia. O que interessa é, como está referido no início, é que a viagem seja o seu tema central. E quais são os âmbitos das descrições? Vários. Temos o etnográfico, antropológico, descrições comerciais, descrições sobre a organização política administrativa das comunidades, sobre a religião das comunidades, sobre aquilo que eles viam, tudo.
Tudo aquilo que pudesse ser interessante. Normalmente não temos um texto que se foca unicamente numa destas dimensões, é normalmente um mix de todas estas dimensões. Vamos então dar início aos exemplos e vou fazer uma espécie de abordagem cronológica das obras que me parecem a mim mais relevantes. Posso começar pela obra Viagens de Luís de Cadamosta e Pedro de Sintra. Luís de Cadamosta é muito conhecido, um navegador veneziano, e que incorpora na narrativa das suas duas viagens, de 1455 e 56, uma viagem de Pedro de Sintra de 1460. Ele vai escrever esse manuscrito cerca de 20 anos depois de ter feito a sua viagem, já quando ele está de regresso a Veneza. Muita gente sabe que Luís de Cadamosto foi convencido pelo próprio Infante Henrique, segundo as suas palavras, a participar nestas expedições, nestas primeiras expedições a sul do Cabo Bojador. A sua narrativa teve tanto impacto em Veneza que será rapidamente publicada em coletâneas de viagens de 1507 Montalbodo e talvez a mais conhecida, a de Ramúzio, que é publicada, uma coletânea, entre 1550 e 1559. Vai sofrer várias reedições e traduções para alemão, francês, flamengo. Quais foram os destinos de Cadamosto nas suas viagens? Caior, a cidade de Caior, o Rio Gâmbia e o Rio Grande. Cadamosto é muito importante porque a grande parte da sua narrativa é baseado no seu testemunho ocular. Ele tenta fazer um relato daquilo que vê, tanto da geografia como dos cerimoniais e daquilo que se está a passar à sua frente e da religião. Há autores que afirmam que o relato de Cadamosto é uma continuação da tradição dos relatórios mercantis da República de Veneza, ou seja, era normal que os mercadores de Veneza fizessem um relatório pormenorizado sobre aquilo que encontravam de novo, para que isso servisse para os mercadores seguintes como um conhecimento sobre as novas realidades a encontrar e como podiam aproveitar isso para os negócios, digamos assim. A importância de Luís Cadamosto, do relato de Luís Cadamosto, é que graças à sua disseminação de versões impressas e consequente recepção do seu texto, ele se torna um dos mais famosos exemplos do início da exploração europeia. O segundo caso que eu vos trago aqui é o de Diogo Gomes de Sintra, a obra se intitula Descobrimento Primeiro da Guiné. Diogo Gomes de Sintra foi moço de câmara do Infante Henrique, um mercador, um agente diplomático e um capitão da armada. É o único relato que nós temos em primeira pessoa de um dos primeiros participantes na exploração portuguesa. O texto centra-se em duas viagens que ele fez entre 1456 e 1460, em que lhe pediram a exploração e prospecção da costa e da rede hidrográfica. Isso na primeira viagem. Na segunda, foi a patrulha e o policiamento de navios privados, nacionais e estrangeiros. É nessa segunda viagem em que ele relata a descoberta de uma ilha que se supõe, que é consensual, que será a Ilha de Santiago. Ele teve como destinos nas suas viagens os rios Senegal, o Rio Gâmbia, o Rio Grande de Buba, Saloum e a cidade de Cantor. Qual é o grande centro da temática de Diogo Gomes de Sintra? Não é as conquistas, mas o que vem a seguir às conquistas. Uma das coisas que ele se gaba muito, e por isso é que eu ponho ali que ele é agente diplomático, é que em todos os territórios a que chega, todos os governantes locais a que consegue conversar, ele tentou sempre estabelecer relações comerciais e pacíficas. Muito bem. Esse relato depois será, esse manuscrito será traduzido para latim, que vai ser publicado mais tarde por Martinho da Boémia, e que lhe dará o nome de Prima Invenzione Guiné, em 1483. Martinho da Boémia é só uma referência, foi um cosmógrafo e astrónomo alemão, radicado em Lisboa, que curiosamente será o responsável pela construção do primeiro globo terrestre, a que dará o nome de Erdapfel.
Este texto de Diogo Gomes de Sintra depois vai ser incorporado numa coletânea que Martim da Boémia enviará de volta para a Alemanha, a que se dará o nome de Códice Valentim Fernandes e que foi publicada em 1510. Diogo Gomes de Sintra, curiosamente, era um nobre, digamos assim. Será agraciado com o título com o cargo de almoxarife da Vila de Sintra, foi escudeiro de Dom Afonso V, cavaleiro da Casa Real de Dom João II, ou seja, nós podemos ver em Diogo Gomes de Sintra o serviço ultramarino como um mecanismo de reconhecimento e de ascensão social. O terceiro caso, talvez menos conhecido, é o do Mercador Flamengo, Eustache de La Fosse, com o título de Crónica de uma viagem à Costa da Mina no ano de 1480. Ou seja, o seu objetivo foi fratou uma caravela em Sevilha e, a serviço do seu tio, em 1469, parte para uma viagem comercial à Costa da Mina. Chegando à Costa da Mina, é capturado pelos portugueses e vê o seu barco e a carga apresada, para além de ser condenado à morte por estar a comerciar em espaço de monopólio português. Chegando a Portugal, é enviado para a prisão, em que ele consegue subornar o guarda, fugindo para a Espanha. Eventualmente, em 1481, regressa a Tournai, a sua cidade natal, e 40 anos mais tarde, em 1481, escreve esta narrativa. Por onde é que ele andou? Ilhas Canárias, Arquipélago Cabo Verde, Ilha dos Ídolos, Serra Leoa e Costa da Malagueta. Qual é a importância de Eustache de La Fosse? Que é a visão de um estrangeiro sobre o ambiente comercial na Costa da Mina, especialmente pouco depois da Guerra da Sucessão de Castela, de 1475 e 1479, em que a zona da mina foi palco de variadas batalhas entre portugueses e espanhóis, já que era a zona da costa ocidental africana com melhores perspectivas e melhores oportunidades de negócio por causa do comércio do ouro. No entanto, este relato teve muito pouco impacto à época, já que permaneceu inédito até 1897, não se conhecendo outro tipo de referência a esta obra noutros autores. O quarto exemplo é o Esmeralda Cito Orbis, Eduardo Pacheco Pereira. Eduardo Pacheco Pereira também era um nobre, foi cavaleiro da Casa Real, capitão da Armada, geógrafo, capitão da Fortaleza São Jorge da Mina. E esta obra centra-se à volta de missões em que ele teve de reconhecimento hidrográfico da costa ocidental africana. Este manuscrito é exatamente o oposto do manuscrito anterior, que embora não tenha sido publicado, não se conhece, o manuscrito será usado por diversos autores, sabendo nós, João de Barros, por exemplo. Mas, como está dito, é publicado pela primeira vez em 1892. É um texto complexo, porque não é unicamente uma narrativa de viagens, é também um livro de marinharia, é um tratado de geografia, é também um manual comercial. E tem várias dimensões em relação à informação. Para aquilo que interessa ao meu projeto, nós podemos encontrar a distribuição dos locais de comércio, quais os produtos e matérias-primas de interesse e a respectiva estrutura de vendas, os preços e as estimativas de volume de negócio. Esta obra é muito importante porque é das primeiras em Portugal em que o seu autor se preocupa com uma visão empírica dos fenómenos. Embora ainda tenha algum lastro do conhecimento dos antigos, já é um exemplo claro do que será o humanismo português. E mesmo o Eduardo Pacheco Pereira será muito importante no tecido social português, já que é um herói nacional à época, e a sua fama perdurou pelos séculos. Só para referir, Camões nos Lusíadas dá-lhe o título de Grão Pacheco Aquiles Lusitano. A obra seguinte, já tive uma referência atrás, é de Valentim Fernandes, o Código Valentim Fernandes. Como já disse, Valentim Fernandes, natural da Morávia, radica-se em Lisboa, foi um impressor, tabelião público, corretor dos mercadores alemães, editor, tradutor e autor. Pelas todas as suas posições, ele tem acesso a vários relatos de viagem, ao qual ele reúne, sobre as novas terras a que os portugueses chegavam. E então vai enviar essa compilação para Conrad Peutinger, o conselheiro de Maximiliano I. Que este Conrad Peutinger vai reunir todos estes textos, vai cozê-los num volume que dá o nome de Insulis et Peregrinatione Lusitanorum, e que até o século XVII será considerado o mais rico repositório de informações sobre a África Ocidental.
Este manuscrito foi descoberto em 1845 na Biblioteca Estatal de Munique, por Johann Schmeller. Em 1940 é a primeira edição traduzida em português pela Academia Portuguesa de História, com o título Manuscrito Valentim Fernandes. O seu conteúdo é variado. Tem uma versão abreviada da Crónica da Conquista da Guiné de Zurara, feita pelo próprio Valentim Fernandes. Tem uma versão em latim do Prima Invenzione Guiné, que já referi. Tem uma versão abreviada do Viagem Luís de Cadamosto e tem uma descrição original das costas africanas, desde Ceuta à Serra Leoa. Na descrição, especificamente a descrição do Valentim Fernandes, ele preocupa-se em descrever os recursos, a estrutura étnica, a vida social e económica das regiões a que se reporta. Curiosamente, e isto demonstra as suas preocupações científicas, todas estas informações, já que Valentim Fernandes nunca visitou por ele próprio essas regiões, são feitas a partir de relatos orais de várias testemunhas, as quais ele identifica no texto. Ou seja, numa descrição temos vários pontos de vista, digamos assim. O outro caso que nós temos é o do André de Onelha, a descrição da Serra Leoa e dos rios da Guiné de Cabo Verde. André de Onelha tem a particularidade de ser afro-português. O seu pai era Reinol e a sua mãe era uma mestiça. E ele nasce e vai morrer na Ilha de Santiago. Era um comerciante. E a descrição da Serra Leoa e dos rios da Guiné de Cabo Verde é um texto compósito. Compósito porquê? Porque, embora ele seja dedicado ao governador e capitão-geral de Cabo Verde, que estava interessado em deslocar-se à Serra Leoa para a defender contra os holandeses, promover a colonização portuguesa, incrementar a cristianização das comunidades locais, ele baseia-se em textos que o autor já tinha escrito desde a sua juventude e em viagens que realizou entre 1564 e 1585. É basicamente uma narrativa descritiva de sul para norte, o que é curioso, porque demonstra que a centralidade da região da Serra Leoa para digamos assim, os habitantes do arquipélago de Cabo Verde. Tem informações sobre geografia, fauna, flora, etnografia, qual o ambiente mercantil, tanto do local, a organização local como o estado da concorrência estrangeira, que nesta altura já se fazia sentir, nomeadamente holandeses, franceses, ingleses. Tem também relatos sobre episódios históricos, nomeadamente a invasão dos manos. E todo este conhecimento é baseado tanto na sua experiência como de informantes locais, os quais ele não identifica, mas ao longo da narrativa os especialistas conseguem mais ou menos justificar quais seriam esses informantes locais. O sétimo exemplo, temos a obra Relação do Reino do Congo e Territórios Circunvizinhos, de Duarte Lopes e Filipe Pigafetta. Quem foi Duarte Lopes? Foi um fidalgo embaixador extraordinário congolês à Santa Sé, que quando chega à Santa Sé em representação do Reino do Congo, é-lhe apresentado Filipe Pigafetta, que é um matemático, engenheiro militar, capitão de armas, agente diplomático, possível espião, explorador, humanista, editor e escritor. Qual é o objetivo? É que quando Duarte Lopes chega ao Vaticano, há um interesse nos seus conhecimentos. E então, Filipe Pigafetta foi contratado para, a partir das informações de Duarte Lopes, escrever tudo aquilo que ele poderia dizer sobre o Reino do Congo. O interesse foi tão grande que será traduzido rapidamente em várias línguas, inglês, alemão, flamengo, latim, e que será copiado por vários autores em séculos subsequentes. É dos poucos relatos que nós temos sobre a região centro-africana até o século XIX, reparem bem. E como tal, dá-nos informações sobre a geografia, fauna, flora, a organização administrativa, a história, a organização da sua capital e quais os cerimoniais de corte. O oitavo exemplo é o André de Álvares de Almada, o Tratado Breve dos Rios da Guiné de Cabo Verde. Qual é a particularidade? É que André Álvares de Almada quer convencer, não é ele que quer convencer, a elite cabo-verdiana quer convencer o rei, Filipe II, da importância da colonização da Serra Leoa. Mais uma vez, o caso da Serra Leoa. E ele, frustrado por não ser recebido pelo monarca, escreve esse tratado como uma forma de o convencer dos méritos dessa colonização.
Também tem as informações normais, que já estamos a ver que são normais. E qual era o seu objetivo? Que era estabelecer relações comerciais e de ocupação do espaço para uma reivindicação futura desses territórios como parte integrante da coroa portuguesa. O que é curioso é que ele é defensor do bom relacionamento entre cristãos, os seguidores das religiões locais e muçulmanos, como propiciador do bom comércio. Terá pouco impacto porque não se conhecem edições até meados do século XIX. Outro exemplo estrangeiro, de Andrew Battle, Strange Adventures of Andrew Battle of Lee in Angola and adjoining regions. É curioso porque Andrew Battle, que depois de uma viagem ao Atlântico Sul, ao Brasil, ele é capturado pelos portugueses e é obrigado a viver durante quase mais de uma década em território angolano sob controle português. E ele começa a ser utilizado como mercador, depois vai ser utilizado como mercenário. Durante um período ele junta-se a uma comunidade étnica, os Jagas. Então nós temos um relato de experiência própria sobre atividades comerciais, campanhas militares e o modo de vida diário das populações locais. E é interessante porque é o único estrangeiro a viver em espaço ultramarino em processo de colonização e conquista pelos portugueses. O último exemplo é de outro estrangeiro, o mercador flamengo Peter de Marais, que faz uma viagem à Costa da Mina nos inícios do século XVII. Também foi traduzida em várias línguas e ainda não está traduzida em português. Este relato beneficiou do interesse das companhias comerciais neerlandesas nas oportunidades comerciais em espaços ultramarinos e tem relatos sobre as regiões do Senegal, Benin e Gabão. É curioso porque também inclui um pequeno vocabulário das línguas locais que visa permitir a comunicação de visitantes seguintes. É interesse. Porquê é que estou a incluir uma obra do início do século XVII? Porque, sendo dos inícios desse período, vai-me permitir uma comparação com alguns dados de outras narrativas anteriores. Muito bem, quais são as conclusões? A literatura de viagens, porque teve tanta difusão à altura, porque satisfazia a curiosidade sobre as terras distantes na era da exploração europeia. Temos a viagem como tema central, e isso dá uma certa segurança, porque permitia conhecer e compreender o desconhecido ao seu público-alvo. Como já disse, são obras históricas literárias, e nesse sentido é essencial perceber a fiabilidade do autor e do texto. Já referi, são relatos etnocêntricos, tanto o eurocentrismo do autor e a etnocentria dos informantes africanos. E nesse sentido é importante conhecer qual é o referencial cultural do autor, qual a sua definição mental da autoridade e qual o reflexo do momento político, religioso, social à data de produção e publicação e se isso está expresso nessa narrativa. Assim sendo, a literatura de viagens obriga a uma cuidada crítica de fontes. Mas qual é a fonte histórica que não dispensa essa análise? E nesse sentido termino aqui a minha apresentação. Obrigado pela vossa atenção.